E o ponto que eu quero falar hoje à noite, que o Pai pediu para eu compartilhar com todos nós, comigo mesmo. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que agrada ao Pai. Vale a pena viver uma vida que agrade ao Pai. E o que a Bíblia diz sobre agradar ao Pai? Uma das coisas que mais agrada ao Pai, que está em Hebreus 11, o que diz? Que sem fé é impossível. O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Repita, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Eu também quero. E o que é fé? O que a Bíblia diz sobre fé? Vamos projetar um texto em Hebreus. Hebreus 10, versículo 38, 39, até o início do capítulo 11. Dá uma definição de fé. Ou pelo menos, não somente uma definição, mas uma descrição sobre fé. Porque ele continua o capítulo 11 falando de exemplos de fé. Olha o que diz esse texto. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. E nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Continua. Ora, a fé, olha a definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que ele tinha agradado a Deus. Aí a frase do versículo nós dissemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Que recompensam? Ele recompensa quem? Aquele que os busca. Excelente. Então a fé é a certeza. É a certeza. Em outro texto, em outra versão, diz que a fé é um firme fundamento. No texto original, olha que essa palavra, no texto grego, o que essa palavra quer dizer? Esse firme fundamento, é o mesmo texto, a mesma palavra usada, quando os antigos faziam termo de assinatura de transmissão de posse de propriedade. Eles assinavam e declaravam: esse é o firme fundamento, isto já é seu. Olha que coisa interessante sobre a fé. Quando você crê, você tem um termo de posse. Isto já é, traga no pessoal agora, isso já é meu. Olha que interessante. E o que mais que a fé, a definição e descrição de fé diz? Que são as coisas que nós recebemos, mas são as coisas que nós esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. A fé está relacionada com aquilo que nós esperamos. O que é que eu e você temos esperado? Para que a fé tenha efeito. Nos dias de hoje, muitas pessoas vivem desanimadas, sem ânimo, e muitas vezes não esperam nada. E as pessoas até declaram: desta vida eu não espero mais nada. Quantos já ouviram essas frases? Eu não espero mais nada, eu não espero mais nada deste país, deste governo, eu não espero mais nada da vida. E como é que podemos esperar e dizer que tem fé se nós não esperamos nada? Uma pergunta aqui: quantos esperam ser curados? Deixa eu ver.
Quantos esperam ser prósperos? Quantos esperam ser bem-sucedidos naquilo que fazem? Quantos esperam que sua família ame e sirva ao Senhor? Quantos esperam casar? Olha lá, levantou as duas mãos lá. Espera aí, uma pergunta. Quantos esperam namorar? Deixa eu começar pelo namorar, deixa eu ver. Está todo mundo comprometido? Olha que legal, tá bom. Vamos na sequência, né? Vamos na sequência. Agora, se você esperar, já é o começo, para que haja um grande milagre. Porque fé está relacionado àquilo que eu e você esperamos. Para pensar um pouco mais, o que é que você tem esperado nesses últimos dias? Isso nos traz motivação e desfrutar da fé. Confiança no Pai. E fé também é descrito que é confiar no caráter de Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Efésios 2, não precisa, só você relatar. Efésios 2:8 diz que a fé é um dom de Deus. É um presente. Imagine você hoje, que dia é hoje? Dia 24 de março de 2018. Agende aí, 19. Calma, eu queria saber se vocês estavam todos atentos aí. Não fiquem bravos, 19. Imagine você hoje recebendo um pacote bonito com um laço, que está escrito presente para você. E você todo empolgado abre, quando você olha lá, fé. Fé. Deus está te presenteando com fé. Deus te trouxe aqui nesse exato dia, exato momento. E para você que espera ser curado, ser transformado, esperar o milagre da cura, da transformação, você está no lugar certo e na hora certa. Por isso que Deus te trouxe aqui, porque Ele é muito bom, Ele te ama. E a palavra declara que o justo deve viver pela fé. Assim como um veículo é abastecido de álcool, de gasolina, de gás e outros combustíveis que estão desenvolvendo mais, biodiesel. Qual é o combustível do cristão? Está tão fraquinho, peraí, de novo, vou lá de cá. Qual é o combustível do cristão? É a fé. Eu e você devemos ser guiados e movidos pela fé. Pela fé. É pela fé. Há uma história que vamos rever hoje, muitos já conhecem, que está em Marcos. E aqui vamos detalhar e ler calmamente esse texto. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Marcos 5. Marcos, segundo o Evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Se você quiser acompanhar na sua leitura, na sua Bíblia, mas se você quiser acompanhar aqui na tela, ela está na versão NVI. E vamos ler calmamente, ver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que agrade ao Pai. É a vida que tem fé. Vamos acompanhar? Vamos aqui sim, se concentrar nessa linda história. Marcos 5, 25 a 34 diz o seguinte: estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vamos entender aqui. Vamos lendo pausadamente, que eles nos traem verdades desse texto aqui. Isso é a Bíblia que está relatando. Estava uma mulher com 12 anos que tinha uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha. Mas ao invés de melhorar, ela piorava. Gastava tudo o que tinha. E ao invés de melhorar, ela piorava. Acompanhe o cenário, acompanhe. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele
no meio da multidão e tocou seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Próximo versículo. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou no meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão, mestre, que está aglomerada ao teu redor e você vai perguntar quem te tocou? Você está no mestre, o senhor está no meio da multidão. Um monte de gente deve ter te tocado. Imagine, no meio da multidão, alguém tocou em Jesus, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus começou a procurar quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos pés de Jesus, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre. Está repetido aí, fique livre do seu sofrimento. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos extrair algumas verdades desse texto. Entender o cenário e o contexto em que acontecera com esta mulher. No primeiro século, as mulheres eram vistas como menos que os homens, mais do que era hoje, inferiores aos homens. Lembrando, essa mulher estava há 12 anos com hemorragia, 12 anos com hemorragia. Ela era considerada como impura e poderia ser apedrejada se tocasse em alguém. Olha o que diz lá no Velho Testamento em Levíticos. Levíticos 15, versículo 25, olha lá. Existe bastante versículo dentro do contexto para frente e para trás que você vai ler na sua casa. Mas olha que importante, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela era considerada como impura enquanto durar o corrimento e o sangramento, como nos dias da sua menstruação. Porque lá era severo. As mulheres, neste período, eram consideradas como impuras. Você imagine durante 12 anos. Imagine durante 12 anos. 12 anos. Ela era conhecida não pelo seu nome, mas pela doença que ela tinha. Olha que interessante você perceber uma pessoa que não tem nome, tem um nome, mas não é chamada pelo seu nome. Olha, é aquela mulher, até na Bíblia relata isso mesmo, a mulher do fluxo de sangue. Lá não cita o nome dela. Isso acontece nos nossos dias. Olha lá o cego, olha o cadeirante, olha o gordo, olha o baixinho, olha o magro, olha o magrão. Não é diferente dos nossos dias. As pessoas taxam umas às outras e rotulam pela sua deficiência, muitas vezes. Olha o contexto em que essa mulher vivia. Outra coisa que aconteceu com essa mulher, que o texto relata, que ela gastou todos os recursos que ela tinha, tudo que tinha disponível para ela fazer, em termos financeiros de posse, ela investiu. Quantos de nós investimos um monte de coisa, um monte de recursos, para ter aquilo que nós precisamos? E essa mulher, nesse cenário, investiu tudo que ela tinha, tudo que ela tinha. Mas ao invés de melhorar, ela piorava. E olha, que interessante marcarmos isso, que a perda contínua de sangue deixa a pessoa muito fraca. Pessoa com hemorragia, vocês sabem, fica debilitada, fica abatida.
E a dor principal que essa mulher enfrentava não era somente física, mas era uma doença social. De não ter identidade, ou ter, pela sua deficiência, pelo seu limite e pelo seu problema. O que ela mais enfrentava era isso também, ser considerada como impura. Ser considerada como impura. Ela vivia reclusa, não tinha amigos, não podia se casar, seus sonhos eram podados, era rejeitada pela própria família, pela própria família. A própria família. Por quê? Pelo processo religioso da época. Por isso o pastor César tem falado que a religião deforma as pessoas. Pelo processo religioso, excluímos as pessoas, porque não é da igreja tal, não é da minha igreja, não é da minha religião, não é daquilo, não é aquilo assim, assim, assado. O processo religioso acaba excluindo as pessoas. Pelo processo religioso. Isso pode estar acontecendo com a gente hoje. Rejeitados e muitas vezes marcados pela opinião dos outros. O que os outros têm falado a seu respeito tem te influenciado? Muitas vezes somos marcados e golpeados por aquilo que outras pessoas pensam a nosso respeito, ou falam ou dizem a nosso respeito. E aqui vamos pegar 3 pontos, o que levou esta mulher a reconhecer e a recorrer a Jesus. O que levou esta mulher a recorrer a Jesus. E esses passos que essa mulher teve, não se aplica somente à cura, mas se aplica ao nosso dia a dia, às nossas questões do dia a dia. Nós vamos ver aqui. Primeiro ponto que eu quero destacar no versículo 17, diz o seguinte: quando ela ouviu falar de Jesus. Começou assim. Quando ela ouviu falar sobre Jesus. Versículo 27. Quando ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu falar sobre uma nova religião. Ela não ouviu falar sobre uma nova religião. Mas ela ouviu falar sobre quem? Sobre Jesus. E como é que a Bíblia diz e nos ensina que vem a fé? Projeta Romanos 10. Consequentemente, Romanos 10, 17 diz, olha o que a Bíblia diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, em resumo, vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra é o próprio Cristo. A fé é gerada quando ouvimos a palavra, ouvimos a Jesus. Foi o primeiro passo para a cura desta mulher. Ouviu falar sobre Jesus. Ouviu falar sobre Jesus. E de que maneira hoje nós podemos ouvir falar sobre Jesus? Vamos pensar. De que forma nos nossos dias nós podemos ouvir a Jesus? Através do culto coletivo. Através de você orar na sua casa, a oração. Tempo com a palavra. Onde mais? Nos pequenos grupos. Lugar maravilhoso para se ouvir a Deus. Ouvir a voz do Pai através do meu irmão. Receber vida, para a vida oferecer. Através dos relacionamentos, através do discipulado nós recebemos e ouvimos sobre Jesus. É isso que faz a diferença e começou a fazer a diferença para esta mulher. Mas o que acontece com a gente? Muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim,
Tem outras coisas para fazer. Tem coisas que é justificado. Eu não estou aqui sendo extremista, não. Mas eu e você, nós nos conhecemos e sabemos, certo? Hoje eu não estou com vontade. Hoje o meu time vai jogar. Edson, você contou um testemunho tão lindo do seu grupo, né? Que as pessoas começaram a despriorizar os seus clubes, não abandonar, mas para priorizar Jesus. Maravilhoso isso, parabéns, Edson. Muitas vezes nós não queremos pagar o preço de ouvir a Jesus. E o que acontece? Ficamos sem fé. É simples assim. Não ouvir a Jesus, fica sem. Se nós não ouvirmos a Jesus, o que vai acontecer? Vai ficar sem. Vai ficar sem fé. Vai ficar sem fé. É simples assim. Se você não colocar combustível no carro, o que vai acontecer? Se não colocar gasolina, álcool, lá, o combustível, o que vai acontecer? Você vai ficar a pé. Eu lembro na época que era mais jovem, né? E Durango, quando compramos o primeiro carro, e às vezes que não tinha grana, achava que o cheiro da gasolina ia dar, e não dava, passava vergonha. Eu acho que vai dar no meio do grupo de jovens. Vamos, eu tenho minha Brasília, meu primeiro carro, vamos lá. Não, a branca. Que comprei em 4. Eu e meus irmãos e a minha namorada, e a parte dela até hoje eu não paguei. Minha esposa. Tão difícil que era a vida naquela época, comprar o primeiro carro em 4. Estou em dívida com ela até hoje. Falei, depois eu pago. Meus irmãos, eu fui comprando a parte deles para ficar com o carro. Mas às vezes eu descuidava. E o cheiro da gasolina não dava. Falei, acho que vou ter fé, o cheiro vai dar. Não. Ficava no meio do caminho. Por quê? Eu não tinha colocado combustível. E quantas vezes eu e você, diante das adversidades, diante dos problemas, a gente se depara e fala assim, eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu não ouvi a Jesus. É simples assim. Mas eu queria vir nessa comunidade para ouvir uma palavra especial. Essa é uma palavra especial. Ouvir a Jesus é maravilhoso. É a base de tudo. É a base de tudo. É a base de tudo. Quanto mais Jesus você ouvir, mais fé você terá. É um ciclo assim, ó. Mais intimidade com Jesus, mais fé. Mais intimidade com Jesus, mais fé. Olha o que diz o pastor Bill Johnson acerca da fé. Minha fé pode ir somente até onde vai o meu entendimento da bondade de Deus. A minha fé pode ir somente aonde vai o meu entendimento da bondade de Deus. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra, eu posso conhecê-lo e vejo que Ele é muito bom. Que Ele é bom all the time, em todo o tempo. Isso vai gerando o que em mim? Vai gerando fé. Vai gerando fé. E aí eu posso ir mais longe. Posso viajar quilômetros e quilômetros. Porque eu estou abastecido, porque eu ouvi a Jesus. Porque eu ouvi a Jesus. Hebreus 12. Não precisa abrir, só relata quem está anotando. Hebreus 12, 2 diz o seguinte. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Tendo os olhos postos em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. A Bíblia relata que olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos jamais serão confundidos, só pelo fato de olhar para Jesus. Só pelo fato de olharmos para Jesus. Os nossos rostos, a nossa mente, a nossa vida vai ser iluminada. Glória a Deus, só por olharmos a Jesus. Eu estava dando uma analisada, porque uma outra versão diz o seguinte: olhar para Jesus
autor e consumador da fé. Essa palavra olhar no original grego, ela quer dizer o seguinte: é um olhar sem divisor, é um olhar sem competição, sem distração. É a mesma palavra usada quando Pedro foi andar sobre as águas. Enquanto, você conhece a história, enquanto os olhos dele, quando ele estava olhando para Jesus, ele avançou. Mas quando ele se distraiu, ou ele dividiu a atenção, como o texto diz, texto original, ele começou a afundar. Quando olhamos para a situação que está ao nosso redor, o nosso problema, as nossas adversidades, o que é que os outros estão dizendo, nós começamos a afundar, começamos a dividir. É mais ou menos assim, para ilustrar para você. É como um corredor de maratona, dessas corridas de rua, que tem que correr quilômetros e quilômetros. Ele não corre assim, dividido, passa numa loja, amanhã eu vou comprar aquele sapato, olha que bolsa linda, aquelas corridas de rua, olha que carro novo, olha a concessionária, ou o carro tal. Como é que ele corre? Ele corre olhando para o alvo. Vou olhar para Jesus, não vou me distrair. É isso que a palavra está nos ensinando. Eu não vou me distrair. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Preciso olhar para Jesus. Segundo a ação desta mulher. Segundo ponto, de muitas verdades. Alguns detalhes que tem esse texto muito interessante. O segundo ponto, ela alinhou os seus pensamentos à sua fé. Olha que interessante. Ela alinhou os seus pensamentos à sua fé. Por quê? Olha lá no versículo 28, ela diz o seguinte: porque pensei, aí ela declarou, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Primeiro ela pensou, ela falou, porque pensei, aí ela declarou. Primeiro começa os nossos pensamentos. Nós precisamos, eu e você, me incluo, nós precisamos alinhar o nosso pensamento à nossa fé. Porque às vezes a gente fala, não, eu creio, mas começa, sabe aquela, eu procurei uma ilustração, mas eu não coloquei, acho que numa das vezes que eu preguei um pouco sobre pensamento, muito tempo atrás, eu coloquei uma ilustração de uma cabeça cheia de minhoca. Você já viu essa ilustração de um cérebro cheio de minhoca dentro? E muitas vezes somos eu e você. Pensando mais ou menos assim, numa adversidade. Será que vai dar certo? Será que ela vai ser curada? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que a situação não vai piorar? A gente começa a pensar. E quantos querem ficar livres de minhocas na cabeça? Deixa eu ver aqui, que vem, que as rondam a gente. Glória a Deus. E nessas adversidades da vida também enfrentei isto, como todos vocês devem ter enfrentado, e talvez esteja alguns se enfrentando. Quando, no começo de casado, para ter o nosso primeiro filho, o Rafael, recebemos umas notícias da gestação. Minha esposa estava com sangramento intensivo, algo não estava bem e o médico nos orientou e nos alertou. Talvez o seu filho não nasça. A mesma coisa aconteceu quando a minha esposa, depois de muitos anos, estava com suspeita de câncer, com hemorragia também tremenda, depois de muitos anos. E quando foi tirado o útero, o colo de útero para fazer a biópsia, o médico me chamou e falou, o caso está muito crítico. Fiquei 10 dias até ser o resultado da biópsia, só eu e Deus, e mais ninguém. Correndo o risco de ter minhocas na cabeça. Deixa eu ser muito tranquilo com você, e talvez você que vai ver na internet, está assistindo, talvez pessoas mais experientes que eu, pastores, talvez estejam assistindo. Eu não quero suavizar não, mas olha, preste atenção. Todos nós corremos riscos. E é um evangelho que Jesus sabe das nossas limitações. Por isso que o segredo está em olhar para Jesus. Não está prioritariamente na nossa fé. Porque senão a gente pode se gabar.
Eu creio mais que o Arnaldo. Eu creio mais que o seu Mauro. Está vendo? Eu criei. O grande segredo está em olhar para Jesus, depender dele, aí gera fé. Porque a palavra de Deus declara que a fé é um presente, não é eu e você que ganhamos, no sentido que por merecimento. É a graça de Deus que está disponível para você aqui hoje. Me apeguei às palavras de Deus, correndo o risco de ter algumas minhocas na minha cabeça também, como eu e você temos. Não sou diferente de você. Mas o que eu fiz? Fui me realinhar e não me distrair. Vou olhar para Jesus. O que é que Jesus tem a me dizer a respeito disto? Porque Ele que tem a palavra final. Respeito os médicos, não é para desrespeitar médico, não. Tem que agradecer a Deus pela vida dos médicos. Mas saiba sempre no seu coração que sempre Deus tem a última palavra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus bom, que é de acordo com a sua infinita graça e bondade e a sua soberania, as coisas acontecem. O que diz a Bíblia sobre isso? No próximo texto, 2 Coríntios 10. O que precisamos fazer? Qual o remédio para tudo isso? Olha que interessante, quando vem, receba isto em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra de Deus. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. É um mundo espiritual, é um mundo invisível. Pois que a fé leva-nos ao mundo invisível. Nós não vemos. Para quê? Para destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. O que a Bíblia nos ensina? Que nós precisamos pegar esses pensamentos e colocar nas mãos de Deus. Levar cativo, preso a Deus e aos pensamentos de Deus, da bondade e do amor dEle. Isso que a Bíblia nos ensina. Vem o pensamento errado, vem as minhocas na cabeça, o que você faz? Pega uma a uma e fala: Senhor, a Bíblia diz, o Senhor diz a meu respeito isto, o Senhor levará a bom termo o que me diz respeito. E você põe essa minhoca na mão de Deus, com todo respeito aqui, só para exercitar aqui. Leva esses pensamentos cativos a Deus. Esta é a orientação da palavra de Deus. Leva pensamento, você está pensando hoje alguma coisa errada? Hoje vai ser uma grande oportunidade de você ganhar aquela estrelinha do mar, a mais maravilhosa que você nunca viu na sua vida. Porque Jesus está aqui. E onde Jesus está, a palavra declara que 2 ou mais reunidos no seu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui. Temos que, como diz Romanos 12 também, temos que transformar a nossa mente para experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, porque Deus é fiel. Nossa mente precisa ser, nossos pensamentos precisam ser reciclados, segundo conselhos de Paulo escrevendo na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Renovação da mente. Precisamos ouvir a Jesus. E a nossa mente e o nosso coração vai sendo reciclado, vai sendo transformado. E você vai ouvir o que é que Deus diz a seu respeito. E a respeito da situação. Isso vai gerando fé. E encorajamento para continuar a jornada e lutar. O último ponto que eu quero destacar da expressão de muitos pontos que tem esse texto. No versículo 27, que há algo prático que ela fez. Ela tocou nas vestes de Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus. Versículo 27 declara: chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Olha que interessante, no Antigo Testamento, o que esse gesto representava? Ao se aproximar de um rei, a pessoa deveria tocar na sua orla, da sua vestimenta, como reconhecimento da sua autoridade. Quando passasse para um rei, você deveria tocar na orla da sua vestimenta em respeito à autoridade do rei. Olha o que essa mulher pensou acerca de Jesus. Este é o rei. Este é o rei.
Este é o rei. Vou tocar em suas vestes. Em Hebreus 11, que nós lemos no versículo 6, diz que ele recompensa os que buscam ele. Ele recompensa. Você está aqui, você vai ser recompensado pela graça e a bondade do Pai que te ama. Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Em nome do Senhor Jesus. Ela decidiu em seu coração ir até Jesus. Mesmo sabendo que poderia enfrentar a discriminação, ela saiu e se espremeu no meio da multidão para tocar Jesus. Muitas vezes essas coisas que Deus faz, que Deus quer fazer entre nós, parece um pouco louco. Muitas vezes nós vamos na contramão do mundo. Imagine uma mulher, que vocês viram o histórico dela, no meio de uma multidão, tocar em Jesus. É algo, muitas vezes, uma expressão maluca que isso aconteça. Mas é assim que acontece. Muitas vezes as coisas que Deus faz, e pelas quais Ele faz, parece loucura aos homens. Porque a Bíblia relata que a própria pregação do Evangelho já é loucura para os homens. E versículo 29, relata que imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Muitos estão no meio da multidão, no meio da igreja, mas não tocam Jesus. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite, com todo respeito, vêm para os cultos, mas não toca Jesus, não toca nas tuas vestes. Mesmo em meio à multidão, não toca em Jesus. Não toca em Jesus. Jesus parou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Olha o versículo 30 e 32 desse Marcos 5. Jesus percebeu que dele havia saído o poder, por causa da fé dela, da fé. Jesus percebeu, olha que interessante, no meio de uma multidão, de um monte de pessoas que esbarravam e tocaram Jesus, por estar no meio da multidão, ele percebeu um toque especial. Ele percebeu um toque de fé. Um toque de esperança. Um toque de esperança. No meio da multidão incrédula, Jesus percebe um toque de fé. E o poder e a virtude de Jesus estão esperando por um coração que o toque, cheio de fé. O poder de Jesus só está aguardando. Ele está disponível, mas o poder de Jesus e o poder do Espírito Santo, ele está aguardando um toque de fé, meu e seu. Porque tem fontes inegostáveis, a palavra que eu diria aqui, não se esgota. Não se esgota o estoque celestial. Como nós cantamos o Pai Nosso, assim será a terra como será nos céus. Ele anela, está desejante que isso aconteça, mas ele precisa encontrar um coração que deseje tocar com fé em Jesus. Ela enfrentou o medo e ficou livre. Versículo 33, então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Eu queria fazer uma pequena ilustração sobre isso, para ver a prioridade de Jesus. Karina, cadê a Karina? Tá aí? Por favor, querida, fica no seu lugar. Ó, o que você vai fazer? Ela não sabe, eu só falei para ela que vou chamar, como ela é uma artista, certo? Em dois sentidos, artista de profissão também, né? Você fez teatro. Olha o que você vai fazer. O que está no versículo 33. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se de Jesus e, tremendo de medo, vem até Jesus. Eu vou ser o Jesus aqui. Você vem aqui, vem tremendo de medo, e esbarra nas multidões aí, e se prostra a Jesus. Vem até Jesus, se dobre até Jesus, igual o versículo diz, que ela fez assim. E acontecendo que aproximou-se,
e prostrou-se a pés de Jesus. Eu creio que tu podes me curar, Senhor. Eu vou contar toda a minha história. Continue, olha que interessante. Jesus no meio da multidão. O que é que Jesus faz? Que eu acho maravilhoso sobre a vida de Jesus, que é o que apaixona pelo cristianismo. No meio da multidão, Deus quer ouvir a sua história. O texto não relata que ele sentou, mas pelo conhecimento de Jesus, quando ouve as histórias, ele senta. Querida, me conta tudo. Conta a sua história, querida. Me conta a sua história. Jesus, olha que interessante. Jesus está interessado em ouvir a minha e a sua história. Eu quero que hoje à noite fique muito claro para mim e para você. Sabe como é que vai gerar fé no seu coração? É ter intimidade com Jesus. O que mais Jesus anela é ouvir sobre você. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que conta suas histórias para Jesus. Conta a sua vida para Jesus. Talk about yourself. Right? Ok? Conte sobre a sua vida. Olha que interessante. Então Jesus disse no final: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus enxuga as suas lágrimas. A tua fé te curou. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus? O que é mais gostoso desse evangelho é o cumprimento que nós usamos na comunidade da graça, graça e paz. Porque é puramente isso, é a graça de Deus. E sempre Jesus despedia as pessoas depois de curá-la: vai em paz. Uma marca do reino de Deus é a paz. Paz que excede a qualquer compreensão humana. E essa paz vai guardar sua mente e seu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Enquanto o grupo musical chega aqui, por causa da fé, ela ficou totalmente livre. Por isso, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois uma coisa que alegra imensamente o coração de Jesus. Uma coisa que alegra imensamente o coração de Jesus é se deparar com alguém que necessita da sua ajuda e que não se curva perante as circunstâncias más e as adversidades da vida. Quantos querem tocar Jesus nessa noite? Vamos ficar em pé enquanto o conjunto canta aqui. E você vai experimentar algo maravilhoso da parte de Deus. Põe as mãos no seu coração. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quantos precisam tocar de Jesus? Quantos estão esperando algo acontecer na sua vida, talvez um ente querido seu? Quantos precisam de um milagre aqui? Pergunte para você mesmo, não precisa responder. Quantos precisam de um milagre? Nós vamos cantar aqui. E sem muitas delongas aqui no apelo, depois algo que Deus pediu para fazer. Se você realmente estiver talvez mergulhando na fé, sabe assim, você está perdendo a sua fé pelas circunstâncias da vida. Talvez os espinhos da vida tenham sufocado você. Talvez um preconceito, talvez uma questão social, talvez o seu problema. Por isso Deus te trouxe aqui
porque Ele te ama, porque Ele é muito bom. Vamos cantar uma vez, depois a gente vai parar. E eu vou posicionar você que quer experimentar um grande milagre nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Cante com as mãos do seu coração. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, vem transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti.